No Evangelho de hoje, tirado de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13 e seguintes, lemos: Vós, quem dizeis que eu seja? Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje é a memória litúrgica dos santos Pedro e Paulo. Desde os inícios, a tradição da Igreja une a veneração de Pedro e Paulo e o seu legado com a cidade de Roma, onde foram martirizados. Pedro é o apóstolo conduzido a Jesus pelo irmão André. E Paulo vem abalado pela luz do Senhor e convertido na via de Damasco. Pedro renegou Jesus por 3 vezes no cortil da casa do sumo sacerdote, mas depois é pronto ao choro e ao arrependimento. Paulo, perseguidor dos cristãos, torna-se apóstolo, dando toda a sua vida para o anúncio do Evangelho. Duas pessoas diferentes, com as suas grandes fragilidades humanas sobre as quais se pousa, desconfiada, a fidelidade de Deus, que faz deles as colunas da Igreja. No entanto, o traimento de Pedro, Jesus o rende primeiro entre os apóstolos, entregando a ele, na região de Cesareia de Filipe, o primado petrino, ou seja, a responsabilidade da condução da Igreja nascente. Também quem é frágil, mas reconhece o erro e de quem recusa a lógica, pode, em Deus, esperar e ter fé. Os santos não são aqueles que não erram e que não erram nunca, não pecam nunca. São, pelo contrário, aqueles que, quando erram, se arrependem, quando caem, se levantam, quando pecam, se arrependem. Assim foi para o apóstolo Pedro. Errou, mas também chorou o seu erro. Assim também para Paulo, de primeiro perseguidor, depois apóstolo dos gentios, incansável, irredutível, que testemunhou o Senhor com o martírio. A grandeza de Deus é sempre superior às nossas debilidades. O amor de Deus sabe sempre resolver todas as nossas derrotas. A fidelidade de Deus em cada um de nós transforma continuamente a nossa vida. Assim foi também para Pedro e Paulo, que souberam testemunhar com as palavras e com os seus gestos apostólicos, com toda a vida, com o martírio, a sua fidelidade a Deus. No Evangelho, temos escutado a resposta de Pedro à pergunta de Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus a ele: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mudando o nome de Simão para Pedro, dando as chaves, o poder de ligar e desligar, Jesus quis confiar a Pedro aquilo que vem chamado o ministério petrino, ou seja, o comando do ministério de pastor universal da Igreja, ser Papa, Bispo de Roma. Depois da ressurreição, Jesus renovará a Pedro este encargo, dizendo-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pedro acolhe este grande dom e segue o Senhor na fidelidade, retirando-se até Roma onde, em conjunto com Paulo, na absoluta fidelidade, derrama o seu sangue na capital do grande império. A todos auguro uma serena e boa jornada, na paz do Senhor.